30 dias. Um plano. Sua aprovação. Enquanto muitos estudam sem direção, outros escolhem um caminho claro, eficiente e comprovado. Mais de 8.000 alunos confiaram no método que os levou direto para a ETEC dos sonhos. Agora, você também pode. Transforme os próximos 30 dias em aprovação com o ETEC Power. Como conseguir responder todas as questões da prova da ETEC dentro do tempo. Muitas pessoas têm dificuldade com isso, então eu vim aqui trazer algumas técnicas e truques também para que você consiga responder todas as questões, consiga passar tudo para o gabarito dentro do tempo máximo de prova, sem nenhum tipo de prejuízo. Se você não me conhecia ainda, eu sou a Lilian, já ajudei milhares de alunos da plataforma ETEC Power a serem aprovados no vestibulinho ETEC. Atualmente, a ETEC Power é a plataforma que mais aprova pessoas nas ETECs. E aqui no canal eu venho trazendo algumas dicas de estudos, algumas informações. E nesse momento está acontecendo a série ETEC em 30 dias, na qual eu venho trazendo também algumas técnicas e alguns conteúdos para ajudar diretamente na prova. Então, aproveita e já clica no gostei desse vídeo, porque essa série vai ter, no total, 15 vídeos, caso as metas sejam alcançadas. E eu estou sendo boazinha. Então, a meta de likes desse vídeo é de 96 curtidas. Então, clica no símbolozinho da curtida nesse terceiro vídeo aqui da série, para que o próximo vídeo seja disponibilizado também, certo? Caso não atinja a meta, infelizmente não vai ser disponibilizado. Então, a única maneira que você tem de garantir que você vai ter essa ajuda gratuita novamente é fazendo algo mínimo, que não te custa nada, que é clicar no botão de gostei. Tem pessoas que são tão ingratas que elas veem o vídeo completo, pegam o conteúdo e saem correndo, nem clicam no botão de gostei, que é tão simples, né? Então, não seja assim, porque tudo que você faz é recompensado. E o simples fato de você clicar no gostei, além de ajudar no crescimento do canal, auxilia no teu preparo também, porque mostra para o YouTube que esse vídeo é importante para você e faz com que ele te recomende mais vídeos que vão ser importantes para o teu estudo para o vestibulinho. Combinado? Além, é claro, de possibilitar que o próximo vídeo da série seja lançado. Então, clica aí no botãozinho de gostei para que assim o próximo vídeo seja disponibilizado. E além disso, caso você sinta que o YouTube não te entrega os vídeos, às vezes não chegam notificações, clica no botãozinho de se inscrever. É um botãozinho escrito inscrever-se que tem abaixo do vídeo. Quando você clica nele, vai aparecer um símbolo de um sininho. Clica também no símbolo do sininho, porque assim vão chegar as notificações para você e você vai conseguir acompanhar todos os próximos vídeos dessa série para se preparar para o vestibulinho ETEC. E vamos lá então. Como é que você consegue ter mais agilidade na prova? Primeiro de tudo, informações básicas, mas que talvez você não saiba. E tudo bem, nem todo mundo sabe. A prova da ETEC tem 4 horas de duração e ela tem 50 questões, certo? A prova do ano passado, o vestibulinho ETEC 2023, teve 40 questões. Tem gente que pergunta o porquê dessa diferença. Só que ela também teve menos tempo, tá? Foram 40 questões para 3 horas de prova, foi em outro horário também. Porque no ano passado teve Copa do Mundo. E se o Brasil tivesse chegado até determinada etapa da Copa do Mundo, teria um jogo do Brasil no dia da prova e no horário parecido com o da prova. Por isso eles mudaram o horário da prova e colocaram menos questões no ano passado e menos tempo de prova, tá? Só que já voltou ao normal, gente. Então são 50 questões, são 4 horas de prova e a prova no período da tarde, certo? Lembrando que o vestibulinho tem questões de português, matemática, biologia, química, física, história, geografia e atualidades também, né? Tanto para a prova do curso técnico quanto do ensino médio, todas essas matérias são cobradas, ok? Então, se você já sabia disso, escreva aqui nos comentários. Ufa, disso eu já sabia. Mas, se você não sabia, escreve. Nossa, eu não sabia ainda. Então, se você já sabia, quantidade de questões, tempo de prova, coloca aí. Ufa, disso eu já sabia. E se você não sabia, coloca que você não sabia ainda. Ok? Vamos ver quem ganha. A galera que já sabia ou quem não sabia ainda. E bom, agora que você já entendeu esse básico sobre a prova, como é que você acelera o teu tempo de resposta? Primeiro de tudo, entenda que a prova da ETEC tem textos, tá? Alguns textos são longos, outros são curtinhos, de um parágrafo, 2 parágrafos. Alguns são para uma única questão, outros são para 2, 3 questões. Então, primeira coisa que você vai fazer para responder a prova mais rápido, você faz antes da prova. Você pode começar a fazer hoje, que é você começar a ler. Pois é
É simples. Simples, mas efetivo. Então, começar o hábito de leitura vai te ajudar na prova da ETEC, porque as provas têm textos, né? Além do texto, tem o enunciado da questão, e quanto mais você tem o hábito de ler, mais rápido você lê. A pessoa que não tem o hábito de ler, ela demora lendo um texto. Ela demora, às vezes, 5 minutos lendo um texto. E veja bem, considerando o tempo que você tem para fazer a prova e a quantidade de questões, você não pode se dar ao luxo de levar 5 minutos lendo um texto de 3 parágrafos, tá? Porque se você leva 5 minutos com um texto de 3 parágrafos, você levaria 10 minutos com um texto longo, um texto de uma página. E você não pode passar 10 minutos com um texto longo no meio da prova, porque isso vai tomar o tempo que você responderia outras questões, tá bom? Então, a ideia é que você consiga ler os textos rapidamente e já consiga absorver informações deles na tua primeira leitura. E também use algumas técnicas que eu vou te passar para você não ter que ler os textos inteiros mais de uma vez, tá? Então, o que você vai fazer? Começa hoje a criar o hábito de leitura. Se você está acompanhando essa série, já viu o primeiro e o segundo vídeos, né? Você já sabe que isso é importante, porque eu já falei. Mas se você não viu, chegou aqui de paraquedas, depois você vê os 2 vídeos anteriores, porque eles são muito bons também. Mas, assim, comece hoje, então, a criar o hábito de leitura. Escolha um livro da doutora Preferência e leia 5 minutos por dia, qualquer livro que você queira, tá? Então, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você puder. Pode ser um tempinho de manhã, qualquer livro da tua preferência. Não precisa ser um livro muito difícil, não precisa ser muito grande, pode ser qualquer livro, até um livro de história em quadrinho. Então, começa a ler um pouquinho todos os dias. Pode ser na hora do almoço, pode ser antes de dormir. Escolhe qualquer livro e leia um pouco. Se você não tiver acesso a livros, você pode procurar poemas na internet, leia um por dia. Você pode procurar notícias, você pode procurar, enfim, informações em sites. Você pode ler um pouquinho por dia, ok? Porque assim você vai trabalhando a habilidade de leitura, né? Desenvolvendo esse hábito e também aprimorando sua capacidade de interpretação, que é a segunda dica desse vídeo. Tem muitas questões da ETEC que vão te exigir interpretação, ou seja, vão te exigir ali um conteúdo de física junto com interpretação, um conteúdo de biologia junto com interpretação, tá? Então é importantíssimo que você desenvolva a capacidade de interpretação de textos, ok? Ou seja, não é somente ler o texto e aí se alguém te perguntasse sobre o que é, você ia simplesmente repetir tudo o que você leu. É para você entender o que você está lendo, você conseguir criar conexões com o que você está lendo, conseguir absorver informações, tirar conclusões sobre o que você está lendo. Então, é importante que você aprenda a interpretar também, certo? Terceira dica, essa é para você economizar ainda mais tempo na prova. Você leu o texto a primeira vez, você vai marcando as informações relevantes, tá? Inclusive, no vídeo anterior dessa série, eu mostrei isso na prática com uma questão de física teórica do vestibulinho ETEC. Então, é muito importante que você vá marcando informações, porque aí depois, para você responder a questão, muitas vezes você já esqueceu um pouquinho do texto, mas se você marcou os pontos importantes, você já consegue, né, com mais facilidade ali, identificar aquelas informações e só ler aquelas palavras, aquelas linhas, enfim. Quarta dica, quando tem palavras já destacadas no texto, preste mais atenção nelas. Já grifa também com a sua caneta, porque muitas vezes a prova vai colocar uma questão querendo que você entenda, então, o que aquela palavra significa naquele contexto, ou então alguma questão gramatical sobre aquela palavra, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, preste muita atenção em palavrinhas destacadas, ok? Quinta dica, em relação a questões de exatas, fique muito atento a palavras que significam operações matemáticas, por exemplo, o produto da multiplicação, ou então o quociente, ou então acelera, são palavras que vão representar ali cálculos que vão ser feitos, né? Multiplica, duplica, na verdade, então fulano duplicou o seu resultado, ou palavras que têm a ver com proporção, por exemplo, quanto maior alguma coisa, menor outra coisa. Então, por exemplo, quanto maior a velocidade, né, que um carro foi numa estrada, menor vai ser o tempo que aquele carro vai levar para chegar até o destino. Então, preste muita atenção nessas palavrinhas que representam ou operações matemáticas, proporcionalidade, ou então alguma coisa de física, de química, porque essas palavrinhas entregam o jogo para você. Inclusive, quem é da Tech Power sabe, né, que na plataforma todas as aulas têm resoluções comentadas e justamente nas resoluções esses pontos são muito destacados. Inclusive, caso você queira fazer parte da ETEC Power, que é a plataforma que mais prepara pessoas para o vestibulinho ETEC, que mais gera aprovações em tempo recorde, por ter um conteúdo já
todo direcionado para a prova, com exercícios, com resoluções comentadas, com sondagem, com simulados nos momentos certos, com suporte especializado também. Tem o link na descrição desse vídeo para que você faça a tua matrícula na ETEC Power. Aproveita enquanto ainda tem tempo, né, para a prova da ETEC, para que assim você faça a matrícula e assim que você fizer o pagamento da sua matrícula, o pagamento for confirmado, se for por cartão, isso é em minutos, tá? Por Pix também, isso é em minutos, às vezes em segundos, você já tem acesso à plataforma que mais aprova pessoas na prova da ETEC. Ok? Então, assim, é importantíssimo que você se atente, né, a esses... Se atente não, que você fique atento, na verdade, a esses pontos importantes, palavrinhas importantes que aparecem nos textos, porque isso poupa o teu tempo durante a prova, tá? Você já identificou ali, lendo o texto, o que precisa ser feito, ok? Próxima dica. Quando tem um enunciado ali, curtinho, e tem um texto muito grande, leia primeiro o enunciado, porque às vezes no enunciado já tem o que é para ser feito, e você vai ter que ler somente um parágrafo do texto, ou somente uma linha do texto, ou talvez nem tenha que ler o texto. Então, é importante você ler os enunciados, tá? Principalmente em questões que vão ser ali de exatas, tá bom? Porque o enunciado vai te dizer exatamente o que é para você fazer, não exatamente, né? Não vai te dizer qual conta você tem que fazer, não vai te dizer, às vezes, qual fórmula você vai ter que usar, mas vai te dizer o que ele está te pedindo. E aí você consegue identificar no texto, sabe? Então, às vezes, tem um texto enorme, mas, na verdade, tem uma única informação nesse texto, que são os valores que você vai ter que aplicar uma fórmula. E aí, se você lê o enunciado é a perguntinha, tá, gente? Então, se você lê o enunciado primeiro e você já sabe o que tem que fazer, você passa o olho no texto e identifica os números que você vai ter que aplicar naquela fórmula. Ou, às vezes, numa questão de português, numa questão de história, vai ter assim, com base no segundo parágrafo do texto, aí você pensa, não acredito que eu li 8 parágrafos e era tudo com base só no segundo parágrafo. Então, quando você lê primeiro o enunciado curtinho, você já entendeu o que tem que ser feito e você só vai encontrar no texto ali a informação que você vai ter que usar naquela fórmula ou para você raciocinar e chegar à resposta, certo? Além disso, quando você lê primeiro o enunciado, você já lê o texto da questão sabendo mais ou menos o que te espera, né? Então você não vai ler o texto perdido, assim, sabe? Então você muitas vezes já consegue pensar mais rápido na resposta, certo? E por último, mas não menos importante, comece a responder primeiro as questões fáceis da prova. O vestibulinho até que tem 50 questões, e sabe quanto vale cada uma delas? 1 ponto cada uma. Então, se você perde 20 minutos tentando resolver uma questão difícil, você conseguiria responder 4 questões fáceis nesse mesmo tempo. Ou seja, você gastou 20 minutos para responder uma questão e talvez você perca esse tempo, talvez você não consiga, né, depois ter mais tempo ali, porque tá chegando o finalzinho da prova, eles não dão nem 1 minuto de tempo extra, tá? Então acabou a prova, tem que entregar o gabarito. Ou seja, você não respondeu 4 questões, você perdeu 4 pontos de bandeja, sabe? Então você precisa primeiro responder as questões que você percebeu que são mais fáceis. Mais fáceis nesse caso aqui são as questões que você sabe, as questões que você sabe como chegar à resposta, pelo menos. Então vai respondendo as mais fáceis. Percebeu que a questão é muito travada? Pula, vai para a próxima, que era mais fácil. Respondeu a mais fácil? Pronto, continua. Chegou em outra que travou? Pula, vai para a próxima, porque aí no final da prova, todos os pontos fáceis de conseguir, você já conseguiu. Você não vai perder nenhuma questão por bobagem, por falta de tempo. E aí aquelas que foram as mais difíceis para você, você vai ter o tempo do final da prova para você responder. Tá bom? E lembre-se de ir passando as questões para o gabarito também conforme você for respondendo. Porque se você gastou lá 3 horas e 55 minutos respondendo as questões e não passou nada para o gabarito, você não vai conseguir passar 50 questões para o gabarito corretamente em 5 minutos, certo? Quando eu fiz a prova da ETEC, inclusive, eu passei uma questão errada para o gabarito. A minha sorte é que eu estava muito bem preparada, assim como os alunos da ETEC Power, e eu consegui acertar um bom número de questões. Então, 1 ponto não fez diferença. Mas, para quem acerta, por exemplo, 28 questões, 1 ponto faz diferença, tá? 1 ponto separa um aprovado de um reprovado. No meu caso, 1 ponto me fez ficar em 4º lugar no vestibulinho. Eu teria ficado em 1º se eu tivesse acertado essa questão. Mas como eu passei errada para o gabarito, eu acertei, mas passei errada para o gabarito, esse 1 ponto me fez descer 3 colocações no vestibulinho. Você entende? Então imagina a pessoa que faz uma pontuação que ela ficaria, por exemplo, em 35. Aí passou uma questão errada para o gabarito, ela fica lá em 46.
e eram 40 vagas. Ela não entrou na ETEC por conta de uma questão. Então, vá passando para o gabarito, tá? Respondeu lá, por exemplo, 10 questões, já passa aquelas 10 questões que você tem certeza da resposta para o gabarito. Respondeu mais 10 tem certeza delas, passa para o gabarito, porque assim você garante que você não vai chegar no final da prova faltando 5 minutos para entregar e tendo que preencher todo o gabarito, né? Porque não é só responder. Você precisa preencher o teu nome, você precisa colocar as coisas certinhas ali no gabarito, sabe? Então, garanta que você vai conseguir responder o gabarito a tempo, certo? Garanta que você vai ter as suas respostas no gabarito. Inclusive, leve régua. É permitido levar régua na prova da ETEC? Leva, porque isso ajuda muito. Você coloca a régua como se fosse assim, ó. Você vai alinhando, tá? O número da questão com os espacinhos para você marcar a alternativa certa. Isso ajuda bastante, tá bom? Então, responda primeiro as fáceis, para que assim você garanta o maior número possível de acertos. Já que diferente do Enem, né? Que as questões, elas vão ter pesos diferentes, de certa forma, ou diferente também de vestibulares com peso 2, por exemplo, o FATEC, que tem peso 2, no caso da ETEC, todas as questões, cada uma valendo 1 ponto, tá? Tudo com peso 1. Então, responda primeiro o que é mais fácil, aí depois que você respondeu tudo que você achou fácil, vai para aquelas que você achou que eram mais longas, mas não necessariamente difíceis, tá bom? E aí, por último, você faz aquelas que eram realmente as mais difíceis para você, porque assim você já garantiu todos os pontos possíveis, tá? Se você chegar na prova bem preparado, eu te garanto que pelo menos 20 questões vão ser fáceis para você. Se você for da ETEC Power, isso vai acontecer com você. Se você seguir à risca lá as aulas direitinho, seguir as técnicas de estudos, resolver as questões certinhos, fazer a sondagem, fazer resolução comentada diariamente nos seus estudos, você vai achar muitas questões fáceis do vestibulinho, assim como acontece com muitos alunos, né? Até a gente que fez a prova para testar, sem nem mesmo ter terminado os estudos, conseguiu achar muitas questões fáceis. Então, quem está bem preparado, depara com muitas questões fáceis, garante vários pontos com as questões fáceis, depois vai identificando questões, né, que são médias em relação ao seu nível de conhecimento, e no final sobram pouquíssimas questões que vão ser aquelas mais avançadas, mais difíceis mesmo, só que você já garantiu o máximo possível de acerto. Então você não vai ter que chutar uma questão fácil, você não vai ter que deixar em branco uma questão fácil, porque se você não responder a tempo, eles não dão nem um minuto a mais. E se você disser que não vai entregar, você vai ser desclassificado. Então, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Entregue o gabarito assim que você acabar o tempo, né? Eu espero de verdade que você coloque em prática tudo que eu te falei, porque assim você nem vai precisar esperar que acabe o tempo. Você vai responder a prova em menos do que 4 horas, tá bom? Você tem esse potencial, eu confio no seu potencial, confie também, mas lembre-se de fazer a sua parte, né? É o famoso faça a tua parte para que você tenha o retorno que você quer. Tá bom? Então, espero ter ajudado você com esse vídeo. Se você não clicou no gostei ainda, clica no gostei, porque isso está valendo o próximo vídeo, que vai ser um conteúdo maravilhoso também que eu estou preparando para você, certo? Super abraço, bons estudos, boa prova e tchau!